Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Olá, Tranquilo, de boa. sejam bem-vindos ao nosso EAD Live para os alunos do sexto ano. Vocês estão me ouvindo bem? Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Olá, boa. Sejam bem-vindos ao nosso EAD Live para os alunos do sexto ano. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Comigo aqui tá tudo bem, estou ouvindo perfeitamente. Então, acho que podemos começar? Aqui tá ok também. Sim, sim. Olá, bom dia. Vamos começar o nosso EAD Live com os nossos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aproveitem essa nossa live para trocar ideias. Vocês podem interagir no nosso chat de transmissão ao vivo, tá? E temos dois convidados bem especiais para conversarmos um pouquinho com vocês, né? Vou chamar o professor Mário. E aí, Mário, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão aí participando da nossa live. Bom dia, Marcelo. Comigo está tudo tranquilo, graças a Deus. Espero que com todos vocês também. E como tem sido aí esse teu momento de isolamento social, professor Mário? Já que você gosta de estar sempre assim, interagindo com seus alunos, como é que está esse momento aí, amigo? Rapaz, eu estou sentindo falta, né? Falta dessas aulas presenciais. Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, né, dentro de casa, para se proteger desse vírus. E na certeza que logo, logo estaremos de volta com todos os nossos alunos nas aulas presenciais. Legal. E os cuidados têm mantido com a família e todos, né? Com certeza, né? A higiene das mãos, principalmente, né? Evitar de estar tossindo e levar a mão à boca, né? Tá sempre higienizando com água e sabão, álcool em gel. Tem que se proteger, esse é o momento de se estar se protegendo. É isso aí. Bom, temos também um outro convidado, que também é muito conhecido de vocês, adoram a matemática, professor Marcelo Costa. Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão em casa, nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, grande Mário, bom dia, papai. Estamos aqui para esse seminário da matemática, hein? Vamos começar a nossa transmissão. É isso aí. E como tem sido o teu isolamento social, super Marcelo? O isolamento social tem sido tranquilo, respeitando as medidas cabíveis, né? Saindo só para o essencial, para o suficiente, cuidando da família, estudando muito nessa época, meditando e refletindo. Legal. Bom, nós vamos falar de aprendizagem digital, não é isso, meus amigos? Números naturais e sistema de numeração. Bom, como foi dito, vocês podem utilizar aí o chat de transmissão ao vivo, manda aquela mensagem para os nossos professores e, ao longo da nossa conversa, nós teremos algumas perguntas que gostaríamos que vocês respondessem assim, com muita tranquilidade. Tá bom? Mário, você que curte a matemática, não é verdade? Com certeza. Os números, de um modo geral, eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Você concorda? É verdade, Concordo. Mário, que os números expressam, digamos, ideias importantes? É verdade ou é fake, né? Conversa um pouquinho conosco aí.
Não, com certeza é verdade. Os números eles possuem 4 importantes funções, que é contar, medir, ordenar e codificar. Essas são as 4 importantes funções dos números e é o que a gente usa no nosso dia a dia, geralmente. Certo. No que diz respeito, Mário, você falou de contagem, ordem, código e medida, não é isso? Isso. Dá um exemplo para a gente aí de como é que um número, né, expressa ideia de contagem, por exemplo. Bem, a gente pode usar, né, a nossa sala de aula. Na minha sala de aula, eu tenho 28 alunos. Esse número 28, ele está expressando uma quantidade, né? Uma contagem. Eu contei a quantidade de alunos. Ok? Tá, então esse 28 ele tem a função, tem a ideia de contagem. Legal. Isso. Isso aí, com certeza, os nossos alunos do 6º ano dominam perfeitamente, não é verdade? Com certeza. Marcelo, você concorda que os nossos alunos do 6º ano, em que diz respeito à ideia de contagem, todo mundo se garante, né? Concordo plenamente. Legal. Mário, continuando, você falou que tem mais ideias, né? Citou Isso. já um exemplo da contagem, que foi da sala de aula, e dá um exemplo aí bem prático, alguma coisa assim do nosso cotidiano que nós poderíamos ter a ideia de número expressa como ordem. Bem, hoje, dando uma pesquisada a respeito da pandemia, eu vi que de ontem para hoje, né, teve um aumento no casos de coronavírus, e hoje foi o 445º caso confirmado. Ou seja, Como nós é, meu temos amigo? Aí repete. 445. Hoje foi confirmado o 445º caso de coronavírus aqui no estado do Ceará. Certo. Então, nota a importância que nós devemos manter nos cuidados, né? Mas, então, isso aí significa, Mário, que é ordem? O 445º foi a última pessoa a ser confirmada, né? Tá. E me dá um exemplo agora de código. Código. Como é que um número pode ser expresso através de código? Bem, como nós estamos falando dessa pandemia, nada mais, nada menos, a gente pode falar do próprio nome do coronavírus, né? Que é o Covid-19. Isso é o código que os cientistas, né, os pesquisadores deram a esse vírus, porque Covid, pelo fato de ser coronavírus, e o 19, porque ele foi descoberto em 2019. Certo. Então, mais uma ideia que o número está expresso, né? Você já citou 3 exemplos. Qual seria o 4º exemplo? Isso. O 4º exemplo seria uma ideia de medir. Por exemplo, a altura, nossa altura. O professor Mário tem 1,78 m de altura. Então, essa seria uma ideia de medir. Mas essa medida aí é real mesmo, rapaz? É real. Pelo menos no último check-up que eu fiz, deu real. Bom que tu comentou que é 1,78, mas é 1,78. Qual é a unidade de medida mesmo, Mário, aí, que você usou? Aqui eu trabalhei com metros. Certo. E essa medida a gente conseguiria expressar em uma outra? Sim, a gente poderia expressá-la em centímetros, né? Que são os mais usuais, o metro e o centímetro. Legal. Ou seja, gente, nós acabamos de escutar o professor Mário comentando as 4 funções importantes que os números expressam, né? Contagem, ordem, código e medida. Eu tenho certeza que todos vocês recordaram isso muito bem. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos que estão nos assistindo, que estão deixando aí seus comentários, e daqui a pouco nós iremos fazer uma pergunta para vocês.
Bom, bom, dando continuidade, essa questão de números. Professor Marcelo, você que é um rapaz que estuda legal os nossos sistemas de numeração. Atualmente, Marcelo, qual é o sistema de numeração mais utilizado? Atualmente, o sistema de numeração mais utilizado é o indo-arábico, né? Nosso sistema de numeração decimal, pois usa base 10, de 10 em 10. Então, o sistema de numeração mais utilizado atualmente é o indo-arábico. Certo. E por que esse nome indo-arábico? Porque não poderia ser o sistema de numeração Marcelo, o sistema de numeração Mário, por exemplo? É porque as regras do sistema foram inventadas pelos hindus. Só que passaram um pouquinho de anos, teve a expansão comercial, e os árabes, que ao invadir a Europa, reformaram. Então ficou Indo-Arábico. O sistema foi inventado pelo hindu e os árabes aperfeiçoaram. Legal. E hoje em dia, será que todos nós temos a compreensão bem tranquila da utilização desse sistema indo-arábico? Todo sistema, né, tem a sua regra, tem seus procedimentos. Mas aqui uma coisa me chamou a atenção na hora que você falou aí dos hindus, não foi? Essa palavra algarismo, né, que é muito comum no trato da matemática, se falar de números e falar de algarismo. Mas vamos nos deter agora a algarismos. Essa palavra, Marcelo, tem alguma origem? Alguém criou? Explica melhor para a gente aí, amigo. Tem sim, essa palavra tem uma origem, né? É o nome de um grande matemático árabe. Então, esse grande matemático árabe, a palavra algarismo veio do nome dele. Será que esse grupo que está assistindo aí conosco, essa transmissão do nosso EAD, sexto ano, aprendizagem digital, números naturais e sistemas de numeração, será que todos sabem o nome completo desse matemático árabe, Marcelo? Vamos levantar um desafio, né? Então, desafio aí para quem acertar. Primeira perguntinha do dia. O grande matemático árabe que deu origem ao nome algarismo, valendo a premiação para o nosso retorno, primeiro dia de aula. O tio Mário vai dar uma barra de chocolate, o tio Marcelo também, o tio Cláudio, para quem acertar o nome do matemático que deu origem ao nome algarismos, hein? Muito bem. Ele, com certeza, foi um dos principais responsáveis, né, pela introdução do sistema na Europa, como tu disseste, e, através, né, dos estudos iniciais dele, ele introduziu também a álgebra. Mas só que isso aí vai ser um assunto para quando os nossos alunos estiverem lá no sétimo ano, ano que vem, né? Mas, Marcelo, como é essa história desse desafio aí, rapaz? O desafio é bem simples. O aluno vai no chat e vai colocar o nome do matemático responsável pelo nome algarismos, que a gente usa na matemática. O nome completo, então, não é isso? Falar nome completo. E no dia da nosso retorno, ele vai ter que pronunciar. O desafio vai ser maior, vai ser em dobro a premiação. Né? Alguém me disse que tu passou assim meio que uns 5 minutos treinando só a pronúncia em árabe. Você está falando agora com árabe, que é uma beleza. Mas o desafio está lançado, não é isso? Vamos dar um tempinho lançado, para lá no chat vocês colocarem o nome desse matemático árabe de forma completa. Enquanto isso, vamos falando aqui. Marcelo, você comentou sobre o sistema indo-arábico, e esse sistema, como é que eu consigo registrar os números? Me fala desses algarismos. Fala um pouquinho mais sobre esse sistema indo-arábico. Como é que eu consigo representar qualquer número, por exemplo? Vamos lá. Nesse sistema, são utilizados símbolos.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. E é um sistema posicional, ou seja, o mesmo algarismo assume valores diferentes. Se ele estiver na unidade, na dezena, na centena, então são valores posicionais dependendo da sua localização. Certo. Então significa dizer que com o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, qualquer número nós podemos representar, não é isso? Sim. Qualquer número pode ser representado a partir dos algarismos. Certo. Esses algarismos, Marcelo, eu posso chamar, por exemplo, de dígitos? É correto a gente comentar assim no nosso dia a dia que algarismos e dígitos é a mesma coisa ou não? Os nossos algarismos também são usados no dia a dia como dígitos, né? O sistema de numeração decimal obedece a algumas regras. Existe um símbolo de representação para a ausência de valor, que é o 0, e os demais são as quantidades que a gente já trabalha no nosso dia a dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. A contagem é de grupos de 10 elementos. Então, posso colocar os dígitos também junto com os algarismos. Bacana. Então, algarismos e dígitos, a gente tem a mesma significação, né? Mesmo Sim. significado, melhor dizendo. É isso? Sim. É isso mesmo, Marcelo? É isso sim, corretíssimo. Legal. Dígitos e algarismos, né, têm o mesmo significado. Porém, poucas pessoas, de repente, não têm o conhecimento que a palavra dígito, ela é do latim, ela vem do latim. Ela vem da palavra digitos. E, na verdade, ela originou-se da técnica de contar com os dedos. Daí a expressão utilizarmos dígitos. Mas, Marcelo, muito legal essa história do sistema de numeração decimal, mas vamos voltar àquele matemático árabe, porque, pelo que eu já percebi, tem gente respondendo, hein? Tem gente respondendo. Está preparado aí para dizer o nome completo daquele matemático árabe? A origem da palavra algarismo? Vamos ver se a pronúncia sai legal como foi treinada, hein? Treinou, né? Estou sabendo que você treinou, rapaz. Vamos lá? Valendo? A Tá palavra valendo? algarismo de origem está valendo aqui. Vou soltar a resposta agora. Encerrou as respostas no chat e vamos para a resposta final. A palavra algarismo, que tem a origem de um grande matemático árabe, Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Repete aí, meu amigo, para ver se está todo mundo com a pronúncia boa aí nesse árabe, rapaz. Vamos lá, vamos preparar mais uma vez, preparado. Matemático árabe, Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi. Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi, isso mesmo, rapaz. Ele, na verdade, é o nome completo desse matemático árabe que introduziu essa parte do sistema de numeração decimal, do indo-arábico e tal, né? Muito bacana. Mas, Marcelo, mais alguma consideração assim sobre o sistema de numeração decimal, alguma coisa importante? Achei legal na hora que você comentou aí do valor posicional, e isso faz muita diferença, não é verdade? Com certeza, valor posicional e valor absoluto faz bastante diferença em cima de um número. Então, vamos citar um exemplo aqui bem rapidinho. Se eu tenho um número 325, o 3, o valor posicional dele, 300, e o valor absoluto, 3. No mesmo número 325, o 2, valor posicional, 20, valor absoluto dele, 2.
E o 5 na unidade, o valor posicional e o valor absoluto na unidade vai ser o mesmo. Então, os 325 está aí a diferença entre o valor posicional e o valor relativo e o absoluto. Posicional e relativo é o mesmo significado. Legal. A gente vai avançar mais sobre isso. Muito legal, rapaz, essa tua fala aí sobre o valor posicional, né? Essa indicação. Mas vamos chamar o nosso amigo Mário, né? O nosso amigo Mário, que curte muito os números naturais. E, Mário, o Marcelo comentou legal aí sobre os números naturais, né? Você poderia nos explicar como obtemos a sequência dos números naturais? Bem, para se obter a sequência dos números naturais é bem simples. A gente sabe que os números naturais, ele inicia no zero. E você vai acrescentando uma unidade a cada número subsequente. Então, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e assim sucessivamente, você obtém a sequência dos números naturais. Certo. Então, o princípio é iniciar pelo zero, né? E acrescentar sempre uma unidade. Não é assim? Isso, vai aumentando uma unidade, de um número para o outro. Pronto. Aí me explica aqui uma coisa. Esse conjunto dos números naturais, ele tem alguma representação? Eu utilizo algum símbolo, alguma coisa para representá-lo? Sim, o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra maiúscula N, né? E se fala em conjunto, você tem que colocar os elementos desse conjunto entre chaves. Tá, eu represento ele entre chaves. E me dá um exemplo aí de uma representação para a nossa turma que está assistindo aí do sexto ano, o nosso EAD Live. Bem, se a gente for representar o conjunto dos números naturais, nós colocamos um N maiúsculo igual. Aí abre chaves e colocamos 0, 1, 2, 3, separados por vírgula. E como o conjunto dos naturais ele é infinito, nós acrescentamos ao final, né, a reticências, que ela indica que ainda tem a continuidade dos números. E fechamos, logo em seguida, as chaves. Opa, você falou em uma coisa que me chamou a atenção e eu acho que da turma também que está te ouvindo. Reticências. Explica melhor o que são essas reticências, qual é o significado matemático que ela pode ter, né? Porque na língua portuguesa a gente sabe que tem um significado. Mas no nosso caso aqui da matemática, qual seria o significado dessas reticências? Bem, essas reticências, quando utilizadas no final da sequência, ela indica que essa sequência ela não tem fim, certo? Ela continua e não tem fim. Agora, temos que tomar cuidado, porque não é que apareça a reticência significa que a sequência é infinita. Por quê? Porque muitas vezes a sequência, a reticência pode aparecer no meio da sequência. Exemplo, eu coloco lá o conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, aí vírgula, coloco as reticências. Aí vírgula de novo, coloco 30, 31, 32 e fecho as chaves. Essas reticências que eu coloquei aí no meio da sequência numérica está indicando que do número 4 até o 29 não foi escrito, né? Eu utilizei para facilitar a nossa vida, vamos dizer assim. Para não ter que escrever de 0 até 35, a gente coloca reticências para indicar que aquele intervalo está lá dentro, mas você escrever todos os números. Ou seja, você está facilitando a representação, né? Mas no caso, por exemplo, das reticências lá no final, ela tem um outro significado, alguma coisa assim, finito, infinito? Não. Explica melhor um pouco sobre isso. A reticências no final, ela indica o infinito.
e não tem fim. É uma sequência que vai ter a continuidade, você vai adicionando um ao número anterior e você vai ter sempre um número para estar escrevendo ali. Então, ela não tem fim, ela significa o infinito. Certo. Bom, então nós recordamos que os números naturais, eles começam do zero e você vai acrescentando uma unidade. Depois aí você Isso. comentou sobre o conjunto da representação dos números naturais com N maiúsculo. Foi muito bem lembrada essa questão, né, que é com maiúsculo. Você colocou também da história das reticências, mas uma pergunta que normalmente a grande maioria questiona: se é verdade ou, como dizem, fake. Mário, é verdade que todo número natural tem um sucessor? Sim, é verdade. Todo número natural tem um sucessor. Mas e o que é um sucessor? Como é que a gente pode ter essa compreensão? Bem, é muito simples. Para você encontrar o sucessor de um número, basta você acrescentar um. Exemplo, o sucessor do 4 é 5. Por quê? Porque 4 mais um é 5. O sucessor do 20 é o 21. Por quê? Porque 20 mais um é 21. Assim que nós encontramos os sucessores de um número, sempre acrescentando de um em um. O número natural tem um antecessor? Você já afirmou que todo número natural tem sucessor, né? Agora a pergunta é: todo número natural tem um antecessor? Bem, essa pergunta você tem que tomar cuidado, porque nem todo número natural tem antecessor. O único número natural que não tem antecessor natural é o zero. Todos os outros números naturais têm antecessor, com exceção do zero, porque o zero não tem antecessor natural. E como nós estamos no sexto ano, nós estudamos apenas o conjunto dos naturais. Então, eu posso dizer que o zero é o único número natural que não tem antecessor natural. Ok? Certo. Então, eu acho que ficou claro para todo mundo que todo número natural tem um sucessor, isso é muito importante, e todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. Né? Será que nossos alunos e as pessoas que estão nos assistindo têm conhecimento do que é sucessor e antecessor? E eu vou mais ainda, Mário. Existem outras palavras com esse mesmo significado para sucessor e antecessor? Existe sim. Por exemplo, o sucessor pode aparecer a palavra sucessivo, consecutivo e posterior. E para antecessor, a gente pode aparecer as palavras antecedente e precedente, ok? Então tem que tomar cuidado com essas palavrinhas, que geralmente elas também aparecem. Então, em verdade, elas têm o mesmo significado. Algumas para sucessor. Você pode Isso. só repetir aí quais são as do sucessor, as palavras que têm o mesmo significado do sucessor? Vamos lá. Sucessor. Pode ser sucessivo, consecutivo e posterior. Legal. E para antecessor, Mário? Pode ser antecedente, anterior e precedente. Joia. Muito legal isso. Falando ainda de números naturais, dessa questão de sucessor e antecessor. Então, sucessor, por exemplo, quem é o sucessor? Eu posso dizer que o 4 é sucessor do 2? Bem, não pode dizer que 4 é sucessor do 2. Você poderia dizer que o 4 é o sucessor par do 2. Aí estaria correto. Então, o 4 ele é sucessor. Isso.
Então, quem é o sucessor do 2? O sucessor do 2 seria o 3. Tá, então é bom deixarmos claro para todos que o sucessor é aquele que vem imediatamente depois, não é assim, Mário? Isso, E o imediatamente depois. antecessor é aquele que vem imediatamente Imediatamente antes. antes, não é? Isso. Agora, se estivermos tratando de uma sequência de pares ou uma sequência de ímpares, aí a história é outra, né? A gente precisa ter atenção, como bem você frisou. Interessante que no meio dessa minha fala surgiram duas palavras, uma chamada par e uma outra chamada ímpar. Mário, o que são números pares? O que são os números ímpares? Tem gente, às vezes, que tem um pouco de dificuldade em entender. Por exemplo, 0 é par ou ímpar? É par. Ele entra no conjunto dos números pares. Né? Seria, o número par é todo aquele que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. E os números ímpares é todo aquele que termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Legal. Então, por definição, terminou em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é par. É isso? Isso. E terminou em 1, 3, 5, 7, 9, ímpar. Perfeito? Perfeito. Muito bem. Quer lançar algum desafio, Mário, aí para a turma? Eu queria saber, eu quero perguntar para a turma aí, eu quero ver aí no chat aí as respostas, de qual é o consecutivo ímpar de 27 e qual é o antecessor par de 35. Você pode repetir, Mário, aí as perguntas? Eu Vamos quero aguardar saber, aí pessoal. as respostas. Primeira pergunta, não foi, Mário? Vamos lá. Eu quero saber o consecutivo ímpar de 27, ok? Consecutivo ímpar de 27. E o antecedente par de 35. Legal. Vamos dar só um tempinho aí para a turma responder no chat. Enquanto isso, Mário, mais alguma consideração aí sobre os números naturais, sobre par, ímpar, antecessor e sucessor, que você queira contribuir conosco? É só dizer para a moçada aí que está nos assistindo tomar cuidado, porque quando a gente fala em antecessor, sucessor, par e ímpar, muitas vezes eles se confundem. Né? Eles se confundem e acabam colocando a resposta errada. Então, é necessário ter um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma e, principalmente, ter cuidado com a leitura, porque às vezes a gente lê rápido e não lê direito, e às vezes deixa passar o par ou o ímpar, e a gente acaba colocando apenas o consecutivo ou o antecessor, né? O imediatamente, né? Aquele que vem após. Então, só tomar cuidado com isso aí, pessoal. Legal, Mário. Muito boa a sua observação no que diz respeito à leitura. Porque toda situação, problema de matemática, você precisa ler com bem atenção, com cuidado, né? Interpretar, depois você colocar os dados, resolver e conferir. Né? Todos são processos que os nossos alunos estão totalmente acostumados, mas que foi muito bem lembrado por você. Vamos conferir, Mário, aí, as duas respostas? Vamos. A galera aí tá acertando. Tá todo mundo Né? Uns acertando. acertaram. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, hein? Esse isolamento social e esses nossos cadernos digitais que estão sendo enviados diariamente com essa agenda do dia é sinal que todo mundo está com um engajamento muito legal e isso é muito importante, gente, mantermos o nosso hábito de estudo, reservar um horário bem especial, manter uma rotina bem interessante, tá? Mário, é com você. Primeira resposta, Mário. Bem, o consecutivo ímpar de 27 é o 29, certo?
E o antecessor par de 35 é o 34. Só ressaltando uma coisa. Quando eu coloquei o antecessor par de 35, foi realmente para que vocês tomassem aquele devido cuidado com a leitura, né? No caso aí, com a resposta. Por quê? Eu vi que alguns aqui responderam outro valor sem ser o 34. Não é porque a gente diz par ou ímpar que a gente obrigatoriamente tem que saltar de dois em dois. No caso aí do 35, ele já é ímpar. Então, com o antecessor par dele seria o 34, não o 32, como eu vi alguns aqui colocando. Tem só que tomar cuidado com isso aí. Isso. Muito bacana. Não é à toa que nós estamos aqui na nossa primeira live tratando dessa temática, aprendizagem digital, números naturais e sistema de numeração. Ó, esse trabalho fantástico. Valeu, Mário, sua contribuição aí. Marcelo, e de um modo geral, as pessoas às vezes confundem, você até comentou isso lá quando você estava falando de algarismo, do indo-arábico, de números. As pessoas sempre têm em mente que número e algarismo é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Explica melhor aí o que seria um número, o que seria um numeral. Como é que nós observamos isso no dia a dia, Marcelo? Bem, vamos lá. Número e numeral, duas palavrinhas bastante conhecidas e que expressam significados diferentes. Quando eu falo número, é a ideia de quantidade que nos vem à mente. Então, se eu vi uma quantidade de objetos e não expressei, aquilo ali é um número. Quando eu expresso, quando eu represento, quando eu escrevo, quando eu falo ou quando eu digito, eu estou transformando aquele número em numeral. Então, vamos lá. Número é a ideia de quantidade e numeral é toda representação escrita, ok? Rapaz, agora realmente ficou muito claro para todo mundo. Número é a ideia, não é isso? De quantidade. E o numeral é a sua representação. Uma pergunta que não quer calar, Marcelo. Você não precisa responder com toda a precisão do mundo. Mas a tua idade, ela tem dois números ou tem um número? Perguntinha boa. Se quiser, dá até para responder, sem problema. A idade tem um. É isso? A tua idade ela é representada por um número, que ninguém vai espalhar aqui, né? Até porque nós estamos ao vivo, não ficaria uma coisa muito interessante. Mas a tua idade, ela é representada por um número, mas quantos algarismos tem esse número, Marcelo? 2 algarismos. Um número dois algarismos. Tá. Então a gente já conseguiu aí entender bem a diferença de número e a representação com quantidade de algarismo, não é isso? Isso. Dá mais exemplos aí do dia a dia em que a gente se depara com essa questão de número, numeral, algarismos. Bem, vamos lá. Se eu tiver uma senha do celular, geralmente tem 4 a 6 dígitos, não é isso? Certo. Então, ele pode ter várias combinações diferentes. Então, é um exemplo do nosso dia a dia no qual a gente pode usar valores, deu certo? No dia a dia, além da senha bancária, assim, um outro exemplo que você, do celular, como você falou,
Será que todo mundo já ficou em mente a diferença realmente de número e numeral? Eu tenho, por exemplo, o número 5. Essa representação do 5, se fosse em numeral, como é que ela seria? Numeral, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, a quantidade, na nossa aula de hoje, nós temos quantos? 3 professores. Então, o número 3 vai ser representado pelo numeral escrito 3. Então, o número é a ideia de quantidade, no caso aqui, 3 professores. A nossa forma escrita, os 3 professores, seria o numeral. Então, a quantidade de participantes da nossa aula, 128 assistindo ao vivo. Legal. Então, o número é a ideia da quantidade de pessoas que estão nos vendo. A escrita do 128 é o numeral. Perfeito, entendi. Só que essa representação do numeral, ela necessariamente é na língua portuguesa, mas eu posso utilizar uma outra língua também. Isso vale para o numeral? Por exemplo, você falou aí do 3, né? Eu posso representar o numeral 3? Pode. Agora, também é válida em uma outra língua, né? É isso? A pronúncia muda. Agora, a forma de representar o 3 é a mesma, é universal, né? A linguagem matemática. Legal. Então, acho que agora ficou muito claro e bem tranquilo. Marcelo, você quer tirar alguma dúvida aí dos nossos alunos, do nosso chat? Eles têm colocado algumas situações, você quer responder alguma delas? É quase que uma dúvida. É porque está aumentando constantemente aqui a quantidade de participantes e agora já chegamos a 187 participantes. Eu tinha dito que era representado por 128. Então, os alunos estão corrigindo aqui que já tem 187 ao vivo e vamos bater a meta dos 200 para depois subir, hein? Então, o número que representa a quantidade é 187. O numeral 187. A turma está interagindo aqui no chat. Alguma pergunta do chat aí que você possa responder agora ou mais adiante? Mais adiante. Já vamos lançar um desafio aqui para a turma, né? Pegando o que o Mário falou, com a ideia de número e numeral. Se eu tiver um número natural representado por y mais 9, preste bastante atenção, você que está em casa. Nós vamos agora complementar, ver se você prestou atenção no que o tio Mário falou e no que o tio Cláudio interagiu com a gente. O número natural é representado por y mais 9. Nós estamos querendo saber quem é o seu sucessor. Eu quero o sucessor do y mais 9. Tempinho aí, Cláudio, para a turma responder em casa. Legal. Vamos ver. Eu tenho certeza que todo mundo vai responder legal. Mário. Estão pedindo para repetir, vamos lá. Sucessor do y mais 9. Então vamos lá. O sucessor do y mais 9. Qual o sucessor de y mais 9? Vamos dar só um tempinho, Marcelo, que eu tenho certeza que a turma aí vai responder rapidinho. Qual o sucessor de y mais 9? Cláudio. Oi. Já perdi a conta aqui, viu? Chuva de respostas, viu? Ou seja, gente, é fantástico e a gente só tem a agradecer, de fato, a interação, a participação e é sinal que a turma gosta mesmo da matemática. Isso é fabuloso. Você quer dizer a resposta aí, Marcelo? Quero, vamos lá. Então, como a maioria aqui, todos acertaram, o sucessor do y mais 9 é y mais 10, hein? Então, o sucessor, como o tio Mário tinha falado, acrescenta 1, então y mais 9, mais 1, y mais 10.
Boa para quem está em casa respondendo, hein? Gostei Bom de demais, ver. gente. Quem está Já vi participando que vai numa hora ser dessa é vários chocolates, fabuloso, né? hein? Esse nosso EAD Live, sexto ano. Essa aprendizagem está digital e está com uma interação maravilhosa. Mário, tratando ainda do que o Marcelo acabou de falar, né? De números e sempre uma coisa que gera dúvida, principalmente quem está se preparando para algum concurso, tipo colégio militar, por exemplo. Quando se fala de quantidade de números naturais e algarismo em uma sequência numérica, mesmo que você não esteja se preparando para um concurso, se deparando com uma situação, às vezes, das nossas avaliações, como é que a gente pode, de repente, assim, responder facilmente quantos números naturais existem de 3 a 8? Estou facilitando a tua vida, hein? De 3 a 8. Quantos números naturais existem, Mário? Ora, se a gente quiser saber de 3 a 8, né, muitos dos alunos eles utilizariam aí os dedinhos para contar, né? Mas existe uma regra chamada regra do dia até, que você consegue encontrar a quantidade de números, a sequência numérica, independente de onde começa ou onde termina. Mas pegando o seu exemplo de 3 a 8, como é que Legal. funcionaria essa regra do dia até? Você subtrai o 8 menos o 3, né, o último número do primeiro, né, no caso 8 menos 3, 5, e no final acrescenta 1, mais 1. Então fica 5 mais 1, 6. Então, de 3 a 8, nós teríamos 6 números, né, naturais nessa sequência. Legal. E, Mário, e se tivéssemos assim, quantos números naturais existem entre, estou facilitando a vida, entre 3 e 13? Entre quanto? Entre 3 e 13. Ah, ok. É que eu não escutei direito, mas vamos lá. Pessoal, para você calcular o número, a quantidade de números na sequência entre i, a gente tem uma segunda regrinha, que é a regrinha do entre i, certo? O início da regra é o mesmo do dia até. Você subtrai o último número, o 13, do primeiro, que é o 3. Então, 13 menos 3, 10. Só muda no final agora. Ao invés de você adicionar 1, você subtrai 1. Então, 10 menos 1 é 9. Então, vocês terão 9 números nessa sequência, de 3 a 13. Então, entre 3 e 13, desculpe. Bom demais, Mário. Nós estamos quase fechando, né, a nossa transmissão de hoje, dessa primeira live, sexto ano, aprendizagem digital, números naturais e sistema de numeração. Mário, muito obrigado pela sua participação. Quer deixar uma palavra final aí para os nossos queridos alunos, ao nosso grupo que está assistindo também? Quero sim, quero sim. Primeiro eu quero agradecer aí a moçada, né, os alunos que estão participando da nossa primeira live, né. Fico muito feliz que vocês estão aí. É um jeito da gente estar mais perto de vocês, certo? Mesmo que não estejamos fisicamente. Então eu agradeço aí a participação de todos, o empenho de todos. Fiquei muito feliz que a maioria, quase 100% de vocês acertaram as perguntas que nós fizemos, certo? E queria deixar aí um recadinho também para vocês. Continuem, pessoal, fazendo as atividades, certo? Não parem, continuem fazendo os EADs que a escola está mandando pela agenda online. Legal, Mário. Muito obrigado aí pela sua participação. Okay. Marcelo, sua palavra, suas considerações finais de agradecimento aí pela participação. Queria agradecer a presença de todos, né? Um enorme abraço virtual para vocês, todos os alunos. Muito obrigado. Queria dizer que muita paz nesse momento, muita tranquilidade, que tudo vai dar certo e já já a gente vai estar em sala de aula
matando a saudade com todos, hein? Valeu, Mário, valeu, Cláudio, grande abraço. Legal. Agradecer a todos que estão participando da nossa live, dizer também que as dúvidas que surgiram aí no chat, nós, ao longo do período, vamos respondê-las. Agradecer também pelo empenho dos nossos professores, de todos que estão participando desse processo, e dizer muito obrigado, muita saúde à família Antares, um grande abraço e até a próxima.